do fator masculino, avaliação do espermograma. É muito importante que nós avaliemos a concentração. Eu preciso ter mais do que 15 milhões de espermatozoides ali por ml do ejaculado. A motilidade dos espermatozoides é extremamente importante. E essa motilidade ela tem que estar acima de 40%. O próprio número de espermatozoides também, mais do que em torno aí de 40 milhões por ejaculação. Nós vamos avaliar também a vitalidade, a morfologia. O Kruger ali tem que estar acima de 4%. Então, as avaliações principais que nós realizamos, importante lembrar, concentração, a motilidade e a morfologia, né? Então, concentração, motilidade, a motilidade pode ser a motilidade total ou progressiva e a morfologia, estrita avaliação de Kruger. São aí as avaliações, né? Orientar sempre na coleta um período de abstinência de pelo menos 2 dias, tá? Se houver azoospermia ou oligospermia grave, eu tenho aí menos do que 5 milhões de espermatozoides, repetir o espermograma em 2 semanas. Muito importante. Antes de solicitar o espermograma, lembrar que eu preciso avaliar o paciente. Parece redundante, mas é importante convocar o paciente, realizar anamnese detalhada, realizar exame físico, e aí sim solicitar espermograma, orientar a coleta correta do espermograma, solicitar ultrassonografia de bolsa escrotal se houver indicação. Tudo bem? Importante reforçar. O parceiro nós devemos também investigar detalhadamente. Examinar também o parceiro faz parte, né, da nossa propedêutica inicial. Então, resumindo aqui, pessoal, resumo do nosso manejo inicial. Do ponto de vista da avaliação da paciente mulher, nós vamos pensar em reserva ovariana, vamos pensar em ovulação. Aqui está muito relacionado à idade e a histórico ginecológico, né? A avaliação dos ciclos menstruais, presença de hiperandrogenismo, né? De sintomas, sinais de hiperandrogenismo. Vou avaliar fator uterino, fator tubo-peritoneal, outros fatores e lembrar também da avaliação do parceiro, né? Como que eu avalio a reserva ovariana? Posso avaliar, além da idade, FSH no 3º dia do ciclo. Fatores ovulatórios, progesterona no 21º dia do ciclo. Então, para a gente saber como solicitar. Muitas vezes eu também já vi o pessoal solicitar somente, né? FSH, progesterona, estradiol, né? Mas não especificar a coleta correta, nem qual dia do ciclo deve ser coletado. E muitas vezes o laboratório não dá esse feedback também, né? Não registra para nós em qual dia do ciclo foi coletado, se foi coletado realmente no dia adequado àquele exame. Fator uterino nós vamos avaliar com ultrassom transvaginal. Fator tubo-peritoneal, lembrar da esterossalpingografia. Outros fatores possíveis, vamos avaliar hipotireoidismo, vamos avaliar diabetes, né? Glicemia em jejum, posso avaliar prolactina, devo avaliar principalmente esses fatores. Do ponto de vista do homem, exame físico, anamnese, exame físico e espermograma. Aqui os exames padrão ouro, né, nem sempre estarão disponíveis para nós, vão ser realizados no ambulatório de infertilidade. Quando a gente pensa aqui em manejo inicial, né, não pensaremos nestas situações aqui. O manejo inicial é modificação de estilo de vida e orientação da sexualidade. Relações sexuais desprotegidas e numa frequência adequada. Interrupção da anticoncepção. Tem, não infrequente, né, relatos de pacientes que vinham tentando engravidar e que estavam com DIU, por exemplo, né, o DIU vencido há mais de 10 anos, o paciente achou que engravidaria mesmo com DIU. Implanon vencido há mais de 3 anos, a paciente manteve o método. Tá? Então, lembrar de perguntar também, né? Se existe algum método perdido ali, parece brincadeira, parece piada, mas é importante, dentro do meu histórico ginecológico, fazer esse questionamento. Aquela paciente que pretende engravidar. E agora a gente vai falar um pouco de medicamentos e reprodução assistida. Medidas gerais, frequência de coito, controle do peso, né? Uma das principais causas de infertilidade também é a obesidade. Hábitos de vida, já falamos, hábitos de vida saudável. Também tentativa de redução do estresse, né? Então, aqui, pessoal, vai entrar o projeto terapêutico singular, avaliação da equipe multiprofissional do casal infértil, participação nos grupos terapêuticos, participação nas atividades coletivas também é muito importante, como medidas gerais. Lembrar que a maioria dos casais
que a priori, né, foram chamados de inférteis, eles vão engravidar, vão ter um sucesso da gravidez a partir dessas medidas gerais, quando bem executadas, quando adequadamente executadas. Então, não depositar todas as esperanças somente na investigação. À medida que eu vou investigando, eu vou prevenindo infertilidade também. Muito importante lembrar disso. Aciona a equipe multiprofissional. Quando nós falamos de manejo do fator ovulatório, o que nós vamos pensar aqui? Manejo do fator ovulatório. Estou pensando no hipogonadismo e hipogonadotrófico, aquela paciente que tem um FSH baixo, né? Tem um fator central aí para o seu hipogonadismo. Muitas vezes a gente vai ter que corrigir o fator causal. Vou ter que realizar exame de imagem ali, tomografia, né, de crânio, por exemplo, corrigir o fator causal. Se a paciente tem um FSH baixo, como a gente comentou, muitas vezes vai ter indicação de indução de ovulação com gonadotrofinas. Se a paciente tem uma amenorreia funcional, hipopituitarismo, correção aí do fator causal. Quando a paciente tem um hipogonadismo normogonadotrófico, a paciente tem, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, né? Tem um FSH normal, mas tem sinais aí de hiperandrogenismo. Primeira linha, mudança de estilo de vida, que vai ser primeira linha para toda paciente, para todo casal. Primeiro lugar, mudança de estilo de vida. Temos como segunda linha indução da ovulação, né? E aí a primeira escolha vai ser o clomifeno, que vai estar disponível lá no ambulatório de infertilidade. Eu posso utilizar, como terceira linha, o clomifeno associado à metformina. Na prática, pessoal, a gente acaba tentando a metformina, né? É um medicamento que auxilia na perda de peso, é um medicamento que auxilia na resistência periférica, né? Aumenta a chance dessa paciente engravidar, tá bom? Nessa paciente que eu tenho diagnóstico de SOP ou suspeita de SOP. Tudo bem? Como terceira linha, essa paciente vai ser submetida a técnica de reprodução assistida lá no ambulatório de infertilidade. Um grupo aqui de pacientes da falência ovariana prematura, aquela paciente que tem história de menopausa precoce na família, né? Tem risco de falência ovariana prematura. Tem um hipogonadismo hipergonadotrófico, né? O FSH vai estar acima de 40, pelo menos, acima de 50. Eu estou suspeitando aí de uma menopausa precoce. Lembrar que nós temos também ovários resistentes à ação das gonadotrofinas. Isso ocorre nas síndromes de diferenciação sexual, por exemplo. Nós acabamos identificando. É indicado indução de ovulação com gonadotrofinas ou a própria FIV, fertilização in vitro, com doação de oócitos, com doação de um terceiro, né, de oócitos. Eu já vou explicar um pouquinho as regras de reprodução assistida. E uma outra possibilidade é que um grupo 4 com hiperprolactinemia, vamos corrigir a causa da hiperprolactinemia, além do uso de agentes antidopaminérgicos.